Olá, começa agora o Miscelânea, seja bem-vindo. Você já conferiu a nossa página no Facebook? Ainda não? Então vou te passar o endereço, facebook.com/miscelâneaunivap. Lá você vai poder conferir as nossas fotos, ver os nossos vídeos e também fazer o seu comentário e a sua sugestão. Não se esqueça que a campanha a favor do amor e da igualdade, promovida aqui pela TV Univap, continua. E você vai poder ver em primeira mão todos os comerciais. No programa de hoje nós vamos falar sobre o poder da mídia. Atualmente os meios de comunicação de massa despejam sobre nós uma série de informações. Algumas delas são relevantes, outras apenas de caráter comercial, mas todas elas têm um intuito, influenciar o seu modo de pensar e de agir. E é por isso que os convidados de hoje são mestres em comunicação e professores aqui da Univap, que é o Celso Meneghetti e Vânia Brás. Obrigado pela presença de vocês, viu? Nós que agradecemos, né? Para começar, gostaria de perguntar, quais os artifícios usados pelos meios de comunicação para influenciar as massas? Vários artifícios, principalmente focar a informação ou aliar a informação com entretenimento. Principalmente em caráter de humor também, né? Tem muita gente que utiliza o humor como uma forma de ligar a esse entretenimento, a essa informação e deixar o público, o telespectador, principalmente se for na TV, mais atento em função dessa diversão, né? Percebe-se hoje uma mudança até na estrutura do telejornalismo em função disso. Eles passam a ser não só mais interativos, mas também utiliza-se a boa e velha charge que a gente tem na mídia impressa, se coloca hoje na mídia televisiva também, ou seja, trabalha-se o humor para tentar entreter. Essa é uma das formas mais visíveis hoje, né? Mas a gente tem a utilização de vários outros meios, ou da convergência dos meios, também como um artifício para capturar ou para prender a atenção desse espectador, desse leitor ou desse ouvinte, né? Uma outra coisa também tem que entender que cada modelo, né, depende de alguns canais de televisão, se ele é aberto, se ele é fechado, se ele é um canal mais popular, se ele é um canal mais elitizado, então também isso influencia como é que a mensagem será passada. Às vezes, né, pode acontecer da emissora querer distorcer algum tipo de informação em detrimento de talvez do governo ou de algo que a beneficie. Qual que é o artifício que essa emissora pode se utilizar? Desde mesmo na hora de edição, né? Quem estiver nos assistindo para entender melhor, quando a gente fala na hora da edição, é selecionar justamente um trecho da fala de alguém, um trecho bem específico da fala, que dê um sentido duplo. Algumas emissoras trabalham isso, não tão com tanta frequência, ou seja, eles não são tão claros assim ultimamente, é uma coisa muito mais sutil, mas ainda se faz. Só que a gente aprende desde da sala de aula que isso é um jornalismo ou de um profissional de comunicação completamente antiético, né? A gente abomina esse tipo de coisa, mas ainda é visto. Será que nos meios de comunicação impresso é mais fácil ver qual é a visão que ele defende? Não, mas eu acho que a visão que o veículo defende não é ruim. Tá? Exatamente. No Brasil, a gente tem uma característica dos veículos eles ficarem um pouco em cima do muro. Se você, por exemplo, comparar com os Estados Unidos, lá você percebe que um veículo ele é republicano ou ele é democrata, né? Então, no Brasil, os veículos eles se colocam apolítico nesse sentido. Veja bem, um veículo defender a sua opinião em relação a um fato, isso não é ruim, isso não é manipular a informação, né? Manipular quando aconteceu uma coisa e o veículo vai lá, você está vendo e ele está dizendo que não aconteceu aquilo lá. Aí você está manipulando, mas um veículo defender a posição em relação a um fenômeno, a uma questão política, a uma crise, isso daí, de certa forma, é interessante. Como a professora Vânia disse, o que você não pode fazer é ultrapassar aquela barreira, né, do ético, do moral, né, e isso tem que tomar cuidado. A gente não pode confundir defender minha opinião sobre alguma coisa com manipular a informação. A questão da visão e da manipulação são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. O veículo ele pode se portar, ele pode se posicionar. O que ele não pode é mudar realmente o fato, mas ele pode se posicionar. Eu sou contra, eu sou a favor disso, ou daquele ou daquilo. O que ele não pode é mudar o fato, realmente recontar aquela história da maneira que ele acha mais adequada. Aí já Mas eles diferente. são tão explícitos assim em defender certa visão? Será que os meios de comunicação eles são claros na visão que eles defendem?
Eu vejo assim, os veículos eles querem passar uma imagem que não é errado, é que a visão que eles mostram é uma visão de 100% de um fenômeno, de um fato. Do ponto de vista sociológico, você não consegue mostrar todos os lados de um fenômeno. Então você opta, né, e por um lado ou por outro, por alguns lados. Então, mas os veículos de comunicação, eles passam isso como se aquilo fosse a totalidade de um fenômeno acontecido. Nós temos que ter em mente que existem N fatores, N variáveis, diante de um fenômeno acontecido. E não é possível você entender e compreender tudo aquilo lá. O que os veículos cobrem o fenômeno, cobrem o fato e divulgam o que está mais latente. E aí o telespectador, o espectador, o leitor, ele tem que fazer, os comentaristas, os especialistas, eles fazem uma leitura e a partir disso você começa também a interpretar esses fenômenos. Você faz sua análise, principalmente porque hoje a gente obedece tempo. A gente obedece tempo, o que a gente chama de deadline, né? Você tem o deadline da mídia impressa, tem o deadline do jornal. Então, no jornal, a maior parte das vezes você tem que dar a sua notícia, a sua informação entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Em 1 minuto e 1 minuto e meio, você não consegue, de uma forma ampla, ou como o professor Celso falou, cobrir um fato como um todo. Você não consegue fazer isso. Então, você vai explorar, justamente agora pegando a visão do veículo, qual a visão que ele tem sobre o fato. Então, ele tenta, sempre que possível, ouvir os dois lados, que é uma coisa do jornalista. Ele vai ouvir, vai enxergar duas posições, mas são as posições que para ele são as posições preponderantes, né? Exatamente, que dão mais ênfase para aquilo que está acontecendo. Então a mídia impressa, ela tem essa liberdade, na verdade esse espaço, né, de poder ver os dois lados, e a TV, por ter esse tempo mais limitado, ela acaba escolhendo uma visão, né, para poder... assim, não, os dois são obrigados a trabalhar com a visão dos dois lados. Os dois são obrigados a cobrir os dois lados do fato. O que eles podem fazer pela mídia impressa, ter a possibilidade do cara poder voltar a informação, reler aquilo para tirar suas conclusões e tal. Ele abre possibilidades novas de leitura, diferente da TV, que ela está passando aquilo para você em 1 minuto e meio. São os dois lados em 1 minuto e meio, pronto, acabou. Se você quiser mais informação, você vai buscar ou em outro veículo, ou até mesmo em outras emissoras, né? Esse é o diferencial, mas os dois são obrigados a cobrir os dois lados do fato. E no caso das pessoas que são menos instruídas, elas são mais suscetíveis a esses meios de comunicação em massa? Principalmente a televisão, né? Eu acho que afirmar que as pessoas com menos instrução, elas são mais suscetíveis aos veículos de comunicação, à manipulação da informação, eu acho que é muito difícil você fazer isso daí. Até por questões numéricas, você não tem esses dados, né? Eu acredito que não, tá? A gente percebe, se você for ao shopping, você percebe que as pessoas estão lá, têm um poder aquisitivo, elas são instruídas e elas estão comprando, né? Ou ora por necessidade e ora por simplesmente aquela volúpia, né? Aquela coisa do veículo falou, nós temos que aproveitar essa oportunidade, o império do imediato, né? Aquela coisa, compre agora, essa é a melhor chance, compre já, essa aqui é a melhor chance, se você perder agora, você não terá nunca mais. Publicidade entrando, então, né? Exatamente. Então, quer dizer, você percebe que quem faz essa compra também são pessoas que têm um grau de instrução, mais grau de instrução. Então, não vejo assim, você não pode afirmar, pessoa que não tem instrução é influenciada, pessoa que tem instrução não é influenciada. Não dá para fazer essa leitura dessa forma tão fria assim. Principalmente porque você tem a possibilidade de consultar várias mídias. Se você lê alguma coisa hoje no jornal X, você pode acompanhar o mesmo fato pela internet, você pode acompanhar o mesmo fato pelo rádio, ou seja, você pode ter uma visão ampla de uma certa forma, ou várias visões de diversos meios, diversas mídias, sobre aquele mesmo assunto. Né? E cabe então, da pessoa ir atrás ou não. Exatamente, afunilar isso, ou seja, filtrar essa informação, saber o que ele considera mais importante, mais primordial e fazer, como o Celso falou, fazer uma análise daquilo, contando com o apoio de comentaristas, de articulistas e assim por diante, mas você tem a possibilidade de fazer uma análise, né? Não que você seja menos instruído ou, por exemplo, que eu saiba ou tenha mais dificuldade para ler alguma coisa, que eu vou só assistir TV. Não, eu posso ler, mesmo com dificuldade, assistir TV, ouvir um programa radiofônico e tirar disso tudo minhas conclusões. Então, assim, eu não sou limitado. O então, senso crítico não depende apenas do nível de instrução, né? Não depende apenas.
Agora, em questão do horário político, né? Ele pode ser considerado uma tentativa de manipulação da opinião pública? Eu não vejo o horário político como uma tentativa de manipular, né? Eu vejo assim, eu vejo de diversas formas. Primeiro, é um horário onde os políticos tentam, de alguma forma, passar aquilo que eles pensam e objetivando a conquista do voto. Obviamente, quem está assistindo, nós estamos já cansados de ver esse modelo, né, de horário político. Então a gente fica assim, nossa, ele faz um discurso X, mas a gente percebe ao longo, né, do mandato de um candidato que acontecem coisas que você fala assim, não é compatível com o que ele falou durante o horário político. Aí a gente imagina que isso é manipular a opinião pública. Eu não entendo dessa forma. É um horário onde as pessoas tentam ir lá e colocar aquilo que eles acham que vão fazer. Agora, é muito rápido, não é possível, em frases prontas, acabadas, você montar um programa de governo ali. Então eu não entendo como um horário para manipular a informação. O que eu percebo esse modelo está acabado, né? Esse modelo está cansado e cansa o telespectador e o ouvinte. É porque, às vezes, alguns partidos eles acabam se utilizando do horário político para atacar outros, né? E acabam, às vezes, usando de informações que não foram totalmente apuradas, algumas informações talvez que não sejam verdadeiras, e um fica nesse embate, né? Lógico que a gente sabe que no jogo político, o jogo é pesado, você ataca o seu adversário, e o seu adversário vai tentar descaracterizar aquela informação que chegou ao telespectador. Mas, assim, você tem razão, nesse sentido você tem razão da tentativa de manipular, né, de disfarçar alguma coisa. Mas não é uma coisa constante, o horário em si não é feito para isso, né? São algumas medidas desesperadas, algumas táticas desesperadas que alguns candidatos começam a utilizar. E que infelizmente acaba se sobressaindo essas tentativas. Principalmente, né, agora, em final de período eleitoral, você vê isso constantemente, né? Professores, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas você que está aí em casa, não sai daí porque a Miscelânea volta já. Voltamos com Miscelânea, que hoje discute o poder da mídia, com a presença dos professores mestres em comunicação, Celso Meneghetti e Vânia Braz. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Continuando o nosso assunto, eu gostaria de falar agora sobre publicidade. Como ser efetivo e certeiro em uma propaganda? E quais os meios de comunicação mais eficazes para se divulgar um produto ou uma ideia? Nossa, Dani, agora você pegou. É o seguinte, porque antes nós tínhamos uma ideia de público que até recebeu o nome de público-alvo. Você tem um público direcionado da faixa etária X, nível de escolaridade tal. Hoje, muitos teóricos já não concebem mais essa visão do público-alvo. Porque nós temos um público que está muito aberto, consumindo vários meios, várias mídias, e ao consumir esses meios, essas mídias, ele transita por elas. Então é mais difícil conceber hoje um nicho específico. O que alguns teóricos dizem é que você não necessariamente mais encontra um público pela idade especificamente, mas por alguns gostos, algumas preferências X, né, algumas preferências primordiais que casam com aquele produto que você quer divulgar. Né? Então você não tem mais esse olhar de público-alvo mesmo. De uma faixa etária de tanto a tantos específico. anos. Não, porque você circula muito hoje, né? Também tem a questão seguinte, hoje as grandes verbas, né, estão nos grandes clientes. Você precisa fazer uma leitura muito fina, onde é que está o que você quer atingir, para quem você quer falar e qual o veículo, né, qual o canal que você quer utilizar. As mídias, né, as agências, elas têm que fazer uma leitura muito fina, porque às vezes um produto de um cliente, ele não está necessariamente na televisão, ele precisa saber onde é que está e falar aquela linguagem para aquele público. Para também uma questão financeira, ninguém tem muita verba para ficar gastando em veículos de grande audiência que tem um custo muito elevado. No caso, a televisão é um exemplo, né? Então você tem que fazer uma leitura muito fina para refletir nessa estratégia para a economia do cliente. Ele conseguir o maior retorno possível com não um baixo investimento, mas um investimento ideal.
porque senão você extrapola a verba e o cliente não tem o retorno desejado e aí a sua propaganda ela foi ineficiente em última instância. Agora, no caso do uso dos códigos, né, na propaganda, o uso de cores, de objetos, de, sei lá, paisagens, para poder passar o que o cliente quer e atingir o máximo de pessoas possível, né, para consumir um produto ou para passar uma ideia. Como que esses códigos eles são usados? Que tipo de código é o mais eficaz? Que a gente vai identificar que realmente esse público, o qual nós achamos que seja o público consumidor do meu produto, né, ou da minha marca, é o que eles gostam efetivamente. Então, eu vou justamente pesquisar as preferências, não muito mais focado na idade, mas sim nas preferências. Aí, o que a gente faz hoje? A gente utiliza a publicidade para atingir a questão dos intangíveis, ou seja, dos conceitos, das ideias, das emoções, dos sentimentos. Então, a gente está mais por esse lado hoje. Isso não é uma coisa nova. Por exemplo, se você vê um comercial de um condomínio, o que você quer num condomínio? Você, quando está em casa, né, o que você espera da sua casa? Um lugar tranquilo, um lugar onde você chega e você vai descansar, né? Então, você percebe que a propaganda utiliza o quê? Valoriza o quê? A família, né, o descanso, o lazer, não é verdade? Então, você usa desses recursos. Mas são coisas que são, como eu estava falando, são os intangíveis. São coisas que nós desejamos ter. Às vezes não conseguimos, mas desejamos ter. Então a propaganda, ela mostra isso daí. Não é só isso que ela mostra. Então, seria extremamente ilógico você colocar uma propaganda de um condomínio, onde você quer tranquilidade, né? Com uma imagem de uma baderna, de uma coisa que vai ser ensurdecedora. Quer dizer, estaria errado os valores, né, que você quer atingir, naquele contexto está errado. Seguro, o que você quer? Valoriza o quê? A família, a segurança, o futuro. Se você não estiver, quem vai cuidar? Então, você tem que trabalhar algumas dessas coisas que as pessoas vão falar, nossa, é isso mesmo que eu preciso. E aí você acaba, não induzindo, mas você acaba despertando o desejo. Mas e dentro desses códigos, como que funciona, por exemplo, a mensagem subliminar? Essa é uma discussão que rende. Rende porque nem mesmo os teóricos, eles, para alguns nem existe a propaganda subliminar. Para alguns esse conceito é ilusório, é um conceito que foi criado como artifício para... de alguma forma, mudar o seu olhar a respeito daquela peça publicitária especificamente. Mas muitos falam, olha, isso não existe. Você, na hora que você vai propor ou vai fazer com que uma pessoa consuma alguma coisa, ela certamente vai direcionar já, ele vai deixar claro. Essa visão que as pessoas têm de falar assim, mas isso é um toque subliminar da peça. Ele falou, não, se você capturou já a ideia... já está nítido, não tem nada subliminar. Às vezes as pessoas imaginam o seguinte, eu coloquei um objeto em uma cena, mas ninguém liga para aquele objeto, você fala lá, propaganda subliminar. Isso não é. Entendeu? Ou então, o que a gente chama aquele frame, né? aquela imagem cortada rapidíssima, né? O subconsciente capturar, e aí me deu o desejo de tomar um refrigerante quando eu saí do cinema. Né? Tem uma lenda, né? Da Coca-Cola, né? Que... Olha, eu vou falar para você, os teóricos, os psicólogos, né? Que trabalha essa questão do o que é o subliminar, você está em qual nível de consciência da pessoa, né? São os níveis, não existe um consenso sobre isso daí, na verdade. Então, o objeto que está, uma lata de refrigerante, que está num ambiente de discussão num filme, por exemplo, quando ninguém liga, ele fala assim, propaganda subliminar. Não, aquilo não é propaganda subliminar. As pessoas interpretam aquilo como propaganda subliminar, mas não é na realidade. É que recentemente foi usado, não sei se vocês separaram no SBT, alguns frames da novela que eles estão exibindo agora, que é o Carrossel. Durante vários programas do SBT, eles exibiam assim, uns takes rápidos. Uns muito rápidos, assim, e alguns percebiam, outros não. Eu cheguei a perceber vários, assim, vários programas diferentes, em horários diferentes, uns framezinhos assim, carrossel, horário. Então, mas aí que tá. Percebe, já está no nível de consciência, ele já não considera isso subliminar. Se você já observou aquilo e já compreendeu para quê ou por que aquilo foi colocado ali, já não tem mais essa visão de subliminar. Entendeu? Então, assim, ele pode ter sido colocado lá propositalmente, ou melhor, ele foi colocado lá propositalmente, que era realmente para você perceber e falar, nossa, tem alguma coisa diferente aqui, eu vi alguma coisa diferente. Mas aquilo não é concebido como nada subliminar, né?
Porque quando você vai trabalhar com códigos, como o Celso também já falou, você trabalha com códigos observando os desejos, as necessidades das pessoas. É como você vir aqui para a universidade, a gente percebe pelo caminho, que tem algumas placas de propaganda de condomínios. Que é algo mais, um código mais apreciável hoje do que o código da segurança, já que a gente vive em casulos, né? Que a gente vive fechado em casa, ou com cerca elétrica, ou com muro alto, né? Ou com portões elétricos, então você vive num casulo. Que é uma coisa mais trabalhada hoje para a moradia do que a segurança. Então você tem um condomínio fechado, aí o condomínio tem uma frase trabalhada na propaganda que é: venha, né, apreciar ou vivenciar o prazer de viver na liberdade de um condomínio fechado. Se é um condomínio fechado, como que você tem a liberdade? Né? É um contrassenso, mas por quê? Porque ele trabalha justamente os códigos que são visíveis para esses desejos. Tem uma preocupação nossa hoje, o quê? É a segurança da família, né? Na nossa sociedade caótica, violenta, no caso brasileiro especificamente, um dos grandes problemas é a questão da segurança. E a publicidade trabalha em cima dessa necessidade, né? Sim, sempre. Sempre em busca dessas necessidades, de satisfazer esses desejos. Que, para falar a verdade, psicologicamente já é compreensível, e o pessoal de marketing fala muito isso, que é sempre produzir desejos que vão sendo insaciáveis, que você produz, logo em seguida você tem desejos de uma outra coisa. Eles acabam suprindo as próprias necessidades que eles geram, né? Sim. Nós estávamos discutindo esses dias com outro professor uma questão simples, né? Obsolescência programada. Exatamente, obsolescência programada, que você cria produtos não pela necessidade das pessoas, mas muitas vezes para criar a necessidade e depois produzir outros em função daquela necessidade. A gente estava dando um exemplo de um produto dos telefones celulares, dos telefones celulares, né? Porque você tem um produto, você compra aquele produto não para satisfazer as necessidades reais dele, né? Para que ele foi criado. Mas aí você compra o produto para, de repente, é uma necessidade de status apenas. Você compra aquele produto. Só que em função dele, ou para que você utilize esse produto, são criados vários outros. Outros serviços que são cobrados por aquilo lá para você poder utilizar. Então você compra e fala assim, bom, eu não tenho acesso à internet. Você tem que comprar um pacote no seu plano de... Para ter acesso à internet. Então você cria um produto... E vai criando outras necessidades derivadas disso. Depois de 6 meses você tem que trocar de aparelho porque você precisa de um novo aparelho e assim por diante. Gostaria de perguntar um pouquinho sobre as telenovelas. Aqui no Brasil elas conseguem ganhar grande destaque, né? E acaba influenciando o modo de comportamento das pessoas, até lançando alguns bordões. Como que a novela conseguiu, né, criar essa força de persuasão assim, em cima das pessoas, entre aspas? Olha, a novela ela foi criada justamente para uma fuga do cotidiano, né? Era um momento na televisão brasileira que se precisava produzir alguma coisa ou precisava ter produções que aliviasse o estresse do dia a dia das pessoas. E você imagine lá há 50 anos, né? Mas eram momentos que as pessoas tinham para o lazer, para a distração mesmo, né? Esse era o efeito. Para isso ela foi criada, um momento mais de distração. Hoje, ela já tem, não só é levado em consideração que você assiste uma novela, né? Vulgarmente dizendo, para ficar com o pezinho para cima no sofá, mas você assiste a novela agora, ou ela é produzida agora, com uma característica extremamente comercial. Ela não só vende produtos, mas ela estimula conceitos e ideias. Ela faz com que você pense e repense vários outros assuntos. Então, uma questão que no Brasil, historicamente, não sei se infelizmente ou felizmente, a televisão é tida como lazer. Nós, brasileiros, consumimos televisão como uma alternativa de lazer. Nós vamos pouco ao cinema, vamos pouquíssimos ao teatro, visitamos raramente um museu. Então, qual é o conceito de lazer do brasileiro? Eu saio do meu trabalho, eu vou em casa, assisto televisão. Né? Alguns, a leitura, viajar, poucos. Né? Então, historicamente, o nosso país, por questões financeiras, regimes políticos, né, de exceção que nós tivemos, nosso histórico, né, diz isso daí. Então nós temos a televisão como um grande aliado, um grande amigo do entretenimento, do lazer. Então e essa cultura, ela é latente, ela reflete, e as novelas, elas
elas chegaram para preencher isso daí e criou-se esse histórico nosso de desejo pela novela. Então nós temos vários canais de televisão exibindo várias novelas, é uma coisa sucessiva e cada vez mais riquíssima, né, em produções que nós temos. Então até que a nossa teledramaturgia ela é fantástica, né? Agora, você pode fazer uma leitura de várias formas, a leitura comercial, a leitura mais abordagem sociológica, fazendo uma crítica à manipulação da informação que existe na novela, mas também a novela tem um componente, né, de divulgação da informação. Então temas como o homossexualismo são abordados na novela, as drogas são abordadas. É uma forma de você informar o público dessas questões, porque as novelas há umas 2 décadas, elas eram tidas como um paraíso. Você viu o mundo da novela, não tinha droga, não tinha homossexualismo, não tinha nenhum problema. Tinha a trama ali. Hoje são Era muito mais ficcional. É muito mais ficcional. Hoje são inseridos problemas do dia a dia da família brasileira normal. Né? Não estou falando que seja um problema, mas sei lá, a droga é latente na sociedade? Por que não foi na novela? Ela tem espelhado mais a sociedade. Tem espelhado mais a sociedade, mais esse dia a dia. Porque as pessoas precisam enxergar. É uma coisa que a professora Vânia falou um pouco antes. A televisão, havia um hiato entre a televisão e o mundo real. Né? Então agora isso está se aproximando. Isso que tem que se aproximar. A televisão não é nada infalível. O apresentador do telejornal, ele é uma pessoa como qualquer outro. Ele comete erros, ele às vezes lê e comete o erro na leitura. É normal, faz parte da condição humana. Professores, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Tenho certeza que tanto para mim como para quem nos assistiu, esse papo foi bastante, ele instruiu bastante, né, esclareceu bastante dúvidas. Obrigado a você também que nos acompanhou e não se esqueça que o Miscelânea também está no Facebook. Acompanhe a programação da TV Univap porque está cheia de novidades. Eu te espero no próximo programa. Até mais!